Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e em conjunto com a professora Tayane, nós elaboramos a nossa aula de número 5. E na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre as cores primárias, secundárias e também as cores neutras. Os objetivos da nossa aula de hoje são conhecer e diferenciar as cores primárias, secundárias e neutras, a fim de reconhecê-las no seu cotidiano, no seu dia a dia. Vamos também desenvolver a habilidade e a criatividade, que é bem bacana. Vamos desenvolver habilidades na distinção de cada uma dessas cores que vamos ver hoje. E vocês aí de casa, com a ajuda do responsável, vão preparar os materiais. Nós vamos utilizar a folha branca, o nosso lápis preto, o nosso lápis de escrever, né, no caso, e também vamos utilizar os nossos lápis de colorir, nossos lápis de cor. Combinado? Separem aí esse momentinho para gente realizar a nossa atividade no final da nossa aula. E nós vamos recapitular um pouquinho, segundo ano, o que nós já estudamos em algumas aulas anteriores. Nós vamos ver um pouquinho sobre as cores primárias. As cores primárias, elas são aquelas que não podem ser obtidas por meio de outras misturas, sendo elas cores puras, como a gente viu. Então, vamos ter o vermelho, o azul e também o amarelo. O vermelho, o azul e o amarelo. Essas são as cores primárias, também chamadas de cores puras. E das cores puras, a gente pode misturar elas e vamos ter também as cores secundárias. Vamos recordar um pouquinho. As cores secundárias são formadas pela mistura de duas cores primárias. E quais são elas? A misturinha que vai formar vai ser o verde, o laranja, o roxo ou até mesmo violeta. Dependendo do tom que a gente misturar ali, vai formar essas cores. Às vezes um tom um pouquinho mais claro, às vezes um tom um pouquinho mais escuro. Mas são essas as principais secundárias. A verde, a cor laranja, a cor roxa ou violeta. Formando essas cores secundárias. Agora aí de casa, vocês vão poder fazer essas misturinhas para daí ter essa experiência com as cores. Agora vamos ver como as cores secundárias são formadas. Por exemplo, se eu tiver uma tinta ou até mesmo a cor azul, pode ser o lápis de colorir ou até mesmo giz de cera ou a própria tinta guache que provavelmente vocês têm aí de casa. Azul mais o amarelo, eu vou ter o resultado de uma cor verde, como vocês estão vendo aqui na nossa telinha. A mistura do azul mais o amarelo vai resultar na cor verde. Vamos ter também a mistura dessas duas cores primárias. O amarelo mais o vermelho, como vocês estão vendo, vai resultar na cor laranja. Já se eu misturar um pouquinho mais o azul mais o vermelho, eu vou ter a cor roxa, certo? Azul mais vermelho, vou ter a cor roxa ou até mesmo um lilás, um violeta. Isso depende muito de quanto de tinta eu misturar. E também nós vimos, então, as cores primárias, secundárias e agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as cores neutras. As cores neutras são aquelas que combinam com qualquer cor.
as deixando na tonalidade bem clara ou até mesmo em tons bem escuros. Então, as cores neutras vão ser o preto, o branco e o cinza. Ali, reparem que no branco a prof colocou um círculo preto, porque senão o fundo da nossa telinha não ia conseguir identificar. Então, as cores neutras agora, que nós estamos vendo, é o preto, o branco e o cinza. Na minha opinião, a opinião da prof é que o preto, justamente ele combina com qualquer tom de roupa, qualquer coisinha ele fica bom. Além de, não é o problema de vocês, mas deixa a gente um pouquinho mais fininho, aparentemente. E temos também exemplos, no caso, dessas cores neutras. Quero que vocês confiram aqui na telinha. As imagens sendo usadas cores neutras. Eu tenho ali um quadro, certo? Utilizando várias formas geométricas e esses tons, na verdade, que estão pintadas, essas formas, estão em tons de preto, cinza e branco. Preto, cinza e branco. Na nossa segunda imagem, nós também vamos ter um outro desenho, que é o desenho de um vaso de flores. Porém, ele não está colorido como o que nós costumamos ver, vermelho, azul, até mesmo verde, que são as folhas. Aqui também está sendo utilizado cores neutras. Então, nós temos o vaso na cor um pouquinho mais cinza, tem tons de branco, tem o fundo mais cinza. Vocês estão vendo ali as folhas, ao invés de serem verdes, elas estão em tons de cinza escuro, quase puxando para a cor preta. E assim, pessoal, que a gente viu um pouquinho mais sobre esses tons. Então, a gente recapitulou as cores primárias, que são bem importantes para a gente memorizar. Nós vimos um pouquinho mais sobre as cores secundárias, que nada mais são do que a mistura das cores primárias. E hoje a gente acrescentou um pouquinho mais, que são as cores neutras. As cores neutras são o preto, o cinza e o branco. E para a gente realizar a nossa atividade sobre a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as cores neutras. O nosso lápis de escrever, por exemplo, ele tem tom grafite. Esse tom grafite, ele vai puxar muito mais para a cor cinza e para a cor preta também, que é uma cor neutra. Além disso, na nossa imagem aqui do nosso vasinho de flor, ele aparentemente foi usado tons de grafite, que também é uma técnica usada dentro das artes, dentro das aulas de artes, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E assim, pessoal, eu e a professora Tati, nós agradecemos a presença de vocês, esperamos que vocês façam as atividades bem certinhas para memorizar justamente as cores primárias, as cores secundárias e agora as nossas cores neutras. Então, bora fazer a nossa atividade da aula de hoje. Até mais, pessoal!